Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas. Estamos aqui então para falar a respeito do efeito da primeira e da segunda derivada de uma função no gráfico então da função. Muito bem, a gente vai estudar e vai entender que o comportamento da função f pode ser determinado pelas suas derivadas, f' e f'. Bom, vamos começar. Muitas das coisas que a gente vai falar aqui, a gente mais ou menos já tocou em videoaulas anteriores, mas não tinha ainda formalizado. Mas vamos começar então quando a função é crescente ou decrescente em um intervalo. Tá? Então, primeiro, se f' de x, a primeira derivada de x, é maior que zero, é positiva em um determinado intervalo, então f, a função f, é crescente nesse intervalo. Vamos tomar como exemplo a função f de x igual a x ao quadrado, e a derivada dessa função, f' de x, é 2x, né? Tá aqui, né? E a gente sabe que 2x, né, é uma expressão que é maior que zero para todo x maior que zero, né? Então a gente sabe, por essa definição, que para valores maiores que zero, a função é crescente, né? Isso é meio óbvio aqui, né? Aqui no gráfico, então, da função x ao quadrado, né? Ela é crescente, ela tem derivada com inclinação, a inclinação da reta tangente aos pontos aqui para o lado direito do eixo y, né? Que são os valores x maior que zero, a inclinação, né, da reta tangente, portanto, a derivada é positiva e a função é crescente, né? Agora, a segunda definição, né, quando a derivada, a primeira derivada, f' de x, é menor que zero, é negativa, em um determinado intervalo. Então, por essa definição, a gente sabe que f, então, é decrescente, é uma função decrescente nesse intervalo. De novo, a mesma função f de x igual a x ao quadrado, a derivada é 2x, e a gente sabe que a expressão 2x ela é negativa quando o x é negativo, né? Então é aqui o que a gente vê aqui de novo, ó. Agora desse lado aqui, né? Do lado esquerdo do gráfico, em que a reta tangente, né? A inclinação da reta tangente aos pontos, né, da curva da função para os valores negativos da função, né? À esquerda do eixo y, são negativos, a inclinação é negativa, né? Derivada negativa, portanto a função é decrescente, né? Vocês observam que a função desde lá de menos infinito até zero, ela é decrescente, né? Bom, quando a primeira derivada, o sinal da primeira derivada, f', muda de negativo para positivo num ponto C, então a gente sabe que naquele ponto C, f apresenta um mínimo local nesse ponto C, ok? Então vamos de novo aqui nesse exemplo aqui, né? Onde é que f apresenta um mínimo local, né? Observem que a derivada é negativa para todos os valores x menor que zero e positiva para todos os valores x maior que zero, né? Então ela troca de sinal exatamente na origem, exatamente em x igual a zero. E ali ela apresenta, então, um mínimo local, né? Ok? Isso está bem ilustrado ali no gráfico. O outro caso é quando o sinal da função, né, da função derivada, f', muda agora de positivo para negativo naquele ponto C. Nesse ponto C, então, f apresenta um máximo local. Aqui nós temos, de novo, um exemplo, né? Em que a função vem desde lá de menos infinito até aqui x igual a zero, né? Vem crescente, né? Portanto, com derivada positiva, e de zero até mais infinito ela é decrescente, tem derivada negativa. Portanto, ela muda de sinal exatamente aqui na origem, né? Em x igual a zero, né? Ali ela muda de sinal de positivo para negativo e, portanto, ali ela apresenta um máximo local. Então, quando muda de negativo para positivo, é um mínimo local. Quando muda de positivo para negativo, é um máximo local, ok?
Agora a segunda derivada, pessoal. Se a segunda derivada de f duas linhas de x, é positiva, é maior que zero em um determinado intervalo, então o gráfico da f apresenta uma concavidade para cima no intervalo, né? Então, por exemplo, vamos pegar esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, que função é esse gráfico aqui? A função f de x igual a x ao quadrado, com o domínio, né, esse aqui, né, de zero até mais infinito, né? A função não está definida para os números negativos. Bom, a derivada dela é 2x, né? E a gente sabe que a segunda derivada, a primeira derivada é 2x. Segunda derivada, que é a derivada de 2x, é 2, né? E a gente sabe, então, 2 é maior que zero. Portanto, segunda derivada é positiva nesse intervalo do domínio que vai de zero a mais infinito. Portanto, em todo esse intervalo, a função apresenta, então, uma concavidade para cima, né? Uma concavidade para cima. Observem, a concavidade ali é para cima, ok? Outro exemplo, agora o contrário, né? A segunda derivada, f duas linhas de x menor que zero, negativa em um determinado intervalo. Bom, nesse caso, segundo essa definição, o gráfico de f apresenta uma concavidade para baixo, para baixo. Por exemplo, a função f de x igual a raiz quadrada de x, né, cujo domínio é de zero a mais infinito, está ilustrada aqui nesse gráfico, né? Observe que esse gráfico apresenta realmente uma concavidade para baixo, né? É bem ao inverso da outra, né? Que era para cima. Agora a concavidade é para baixo. E vamos lá, então, a gente sabe que a primeira derivada de raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz quadrada de x. E a segunda derivada, f duas linhas de x, eu já calculei aqui, é menos 1 sobre 4 raiz quadrada de x ao quadrado, né? E esse é um valor que é sempre menor que zero, né? Por causa do sinal negativo na frente, né? Nesse intervalo aqui, aberto zero, mais infinito, porque para zero, para x igual a zero, a segunda derivada não está definida, né? Então, como a segunda derivada deu negativa nesse intervalo aqui de zero a mais infinito, né? Então ela apresenta, como o gráfico mostra, uma concavidade para baixo, para baixo. O que é um ponto de inflexão? É um ponto em que a curva do gráfico da função muda de concavidade. Muda de concavidade para cima, para baixo, ou o contrário, de concavidade para baixo para concavidade para cima, né? Então aqui, por exemplo, tá, é um exemplo de um gráfico que apresenta um ponto de inflexão em A igual a 1, né? Em A igual a 1. 1 está aqui, ó. Aqui está o valor de 1, né, no domínio. Observe, então, aqui, nesse ponto aqui, que está marcado aqui como G, esse ponto aqui é um ponto de inflexão da curva do gráfico da função. Observem que ela vinha com a concavidade para baixo. E a partir desse ponto G, ela tem concavidade para cima. Isso é que a curva da função está em azul, né? Observem. A concavidade para baixo e depois, a partir do ponto G, concavidade para cima. Deu para perceber isso? Espero que tenham percebido, né? Ok? Observem que o que acontece aqui é que a inclinação da reta, ela vinha sendo, a inclinação da reta tangente, né? Antes desse ponto G, a inclinação era decrescente, né? Então, observe, ela vinha decrescendo, ó. Essa inclinação aqui é uma inclinação maior do que essa. Eu me aproximei desse ponto para esse aqui, estou mais próximo do G, inclinação menor. A inclinação vai sendo cada vez menor. E depois do ponto G, a inclinação é cada vez maior, ó. Observem, olhem as retas tangentes aqui, né? Por exemplo, essa aqui no ponto H, né? Se eu pegar um ponto mais aqui adiante, a inclinação vai ser maior ainda, né? Então, o que acontece? Acontece que como a inclinação da reta tangente aqui era decrescente antes do ponto de inflexão e crescente depois, significa que houve uma mudança do sinal da segunda derivada, que é a derivada da primeira, né? A inclinação da reta tangente representa a primeira derivada, correto? E houve uma mudança de sinal, ela era decrescente e depois do ponto G de inflexão se tornou crescente, né? Então,
Pontos de inflexão ocorrem onde o sinal da segunda derivada muda de sinal, né? Então, o exemplo claramente é o gráfico anterior, né? Em que a função tem segunda derivada negativa antes desse ponto G e positiva depois desse ponto G. Porque aqui a inclinação da reta tangente é decrescente e aqui, depois do ponto G, é crescente. Espero que vocês tenham entendido, né? Esse ponto de flexão é um pouquinho mais difícil de entender, ok? Finalmente, as últimas duas definições, tá? Em que a gente já tinha, de certa forma, já vinha trabalhando essa ideia, de certa forma, né? Ocorre, então a gente sabe que ocorre mínimos e máximos locais em C, onde a primeira derivada se anula, né? Então, nos dois casos aqui, a primeira derivada se anula, tá? Mas onde é mínimo e onde é máximo? Então, tá dito aqui, onde a primeira derivada se anula e a segunda derivada é positiva, maior que zero, então ali temos nesse ponto C um mínimo local. Onde a primeira derivada se anula e a segunda derivada é negativa, menor que zero, então ali nós temos um ponto de máximo local, ok? Bem, então agora exemplos, né, de toda essa história aí, né? Vamos tentar fazer o seguinte exemplo. Então seja y igual a x ao cubo menos 5x ao quadrado. Tá? Então o que a gente vai fazer é usar essa definição que está aqui, né? Essa definição que está aqui, em que a gente analisa os pontos em que a função, a primeira derivada se anula e verifica o sinal da segunda derivada para determinar se é um mínimo local ou um máximo local. Então vamos lá. Pegando então essa função aqui, y igual a x ao cubo menos 5x ao quadrado, a primeira derivada y' é 3x ao quadrado menos 10x. Podemos fazer uma fatoração que vai ajudar bastante a encontrar as raízes desse polinômio, né, da segunda derivada. A fatoração é x vezes 3x menos 10. E, obviamente, aqui a y' se anula, onde qualquer um dos dois fatores, ou x ou parente, se anula. O x se anula em x igual a zero, primeira raiz. E dentro do parênteses, o parente se anula onde o x é 10 terços, segunda raiz, então da primeira derivada. Bom, a segunda derivada é a derivação dessa expressão aqui, né, da primeira derivada, dá 6x menos 10. Para x igual a zero, a segunda derivada já calculei aqui é menos 10, e para x igual a 10 terços, a segunda derivada dá 10. Portanto, a segunda derivada dá negativa em x igual a 10, é um ponto de máximo local, e a segunda derivada dá positiva em 10 terços, portanto, um ponto de mínimo local. E isso a gente pode olhar aqui no gráfico da função. Observe que a função então apresenta realmente um máximo local em x igual a zero, ou a igual a zero, e um mínimo local, né, aqui em 10 terços. 10 terços é 3,3, né? Então está mais ou menos aqui mesmo, né? Aqui nós temos o 3, aqui nós temos o 4, mais ou menos aqui, né? Nós temos então um mínimo local. Isso aqui é muito interessante, tá? Essa função aqui representa, né, matematicamente a concentração do hormônio insulina no sangue em relação ao tempo em horas após a injeção de comida rica em carboidratos. É uma função bem cabeluda, né? Observem aqui. Então, uma pessoa ingere uma comida rica em carboidratos, né? Qual é a concentração, né, do hormônio insulina no sangue, né? Nas horas seguintes, a pessoa não vai comer de novo, né? Nas horas seguintes ela fica em jejum. Então a gente observa então o comportamento então desse fenômeno através então dessa função, cujo gráfico é representado aqui. Então observem que interessante. Aqui então o tempo em horas, 0, 2, 4. Eu não sei se está dando para ver, vamos ampliar um pouquinho aqui, não sei se dá para ampliar. Ficou muito ruim aqui, vamos ver se vai dar. Então aqui, ok, ficou um pouquinho melhor. Então aqui, pessoal,
2, 4, 6, 8, 10, etc. horas, né? Então, o que acontece? A gente observa que ocorre no ponto T igual a zero, né? A pessoa ingeriu esse alimento rico, então, em carboidratos, né? E o que acontece é que 2 horas após a ingestão desse alimento, ocorre um pico da insulina, né? Depois esse pico vem descendo, né? Descendo. E aí eu não sei por que cargas d'água, porque eu não sou médico, né? Não sou nutricionista, não sou nada disso. Não sei por que cargas d'água. Mesmo que a pessoa não venha a ingerir mais alimento, ocorre um outro pico aqui, pequeno, é verdade, né? Um leve aumento 10 horas depois. Então, 2 e 10 horas depois, e depois a insulina volta, então, para um nível normal. Vamos voltar aqui para o... Então, é muito interessante isso aqui, né? E esse gráfico aqui, esse gráfico aqui, representa então, o gráfico dessa função aqui, né? Uma função bem cabeluda, uma função com a soma de 2 exponenciais, e as exponenciais têm no expoente, né? O elevado a uma função de t ao quadrado, né? Muito interessante essa função. Bom, para usar o método, então, para determinar esses máximos aqui em t igual a 2 e t igual a 10, a gente tem que obter, então, essa primeira derivada. Eu já obtive, ela é relativamente fácil de obter, né? A segunda derivada é que é meio cabeluda, né? Mas aqui eu só quis encontrar os pontos de máximo e mínimo, né? Então eu tenho que solucionar a equação F'T igual a zero. A solução dessa equação, algebricamente, é bem cabeluda, bem difícil. Então eu optei por usar um programa, né? Eu obtive as raízes computacionalmente. Eu usei um programa, né? E esse programa me deu, então, os máximos e mínimos em horas, né? T aproximadamente 2,00053 horas, T aproximadamente 5,199 horas e T aproximadamente 10. Deu quase 10, praticamente 10, né? Não é bem 10, né? Que são exatamente 2, 5 e 10, né? São exatamente o máximo aqui em 2, o mínimo que fica aproximadamente aqui em 5 e esse outro pico aqui da insulina em 10, ok? Mas eu não fiz ela algebricamente, usei um programa de computador, né, para resolver a equação, né, encontrar os pontos de máximo e mínimo, que são as raízes dessa equação, né, porque é uma equação muito cabeluda para resolver algebricamente, eu preferi resolver computacionalmente. Muito bem. Terceiro exemplo, pessoal, é uma caixa d'água sem tampa que tem base quadrada, né? Então, o que significa isso? Significa que essa caixa d'água, né, ela tem base quadrada, ou seja, essa dimensão e essa dimensão é x, é igual, e tem uma altura y, né, que pode ser qualquer uma. A y não tem nada a ver com a x, né? Então, mas a base é quadrada. E sem tampa, significa que é feita uma base em material concreto, sei lá o que, uma base, né, quadrada, e depois são feitos 4 lados, né? Esse lado, esse lado, esse lado e aquele lado lá, atrás, ok? 4 lados. Muito bem. Só que aqui em cima, né, não tem nada, não tem tampa, né? Beleza. Então, uma caixa d'água sem tampa tem base quadrada. A caixa deve ser construída de forma a possuir um volume de 2.500 metros cúbicos. É uma bela de uma caixa d'água. O material para a construção da base custa R$ 1.200 por metro quadrado. E o material para a fabricação, né, para a construção dos lados, custa R$ 980 por metro quadrado. Sei lá por quê, né? Esse exemplo não explica muito por que os lados têm um material mais barato que a base, mas enfim, né? O que pede aqui é para encontrar as dimensões da caixa, ou seja, os valores x e y, de modo que o custo do material seja mínimo para obter uma caixa com volume 2.500 metros cúbicos, ok? Muito bem, vamos lá. Então,
Qual é a função custo, né? A função custo é o quê? Primeiro lugar, qual é a área da base? A base é quadrada, é x ao quadrado, metros quadrados. X é dado em metros. Qual é o custo da base? 1.200. Então, o custo da base é 1.200, que é o custo por metro quadrado, vezes a área em metros quadrados, que é x ao quadrado, mais o custo dos quatro lados, né? Os quatro lados, né? Não tem tampa. Lembrando que só tem o custo da base e dos quatro lados, cuja a área de cada lado é x vezes y, é um retângulo, né? X vezes y, x aqui na base, y a altura. Então, é 4 vezes, 4, porque são 4, x vezes y vezes o custo dos lados, que é R$ 980 por metro quadrado. Então, 4xy vezes 980 é o segundo termo. Bom, nós temos um problema aqui, que é o seguinte, nós queremos derivar a função custo, a função c, para obter o valor mínimo, né, em relação a x, por exemplo, né? Só que x e y variam junto, uma com a outra, uma é função da outra, né? Porque para esse volume ser de 2.500 metros cúbicos, uma mudança no x provoca uma mudança no y. Então as variáveis x e y são dependentes. Se eu derivo em relação a x e considero y constante, está errado, né? Eu não posso. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que transformar essa função custo, tá, expressa em x e y, numa função expressa apenas em x. Para isso a gente usa a fórmula do volume. O volume dessa caixa d'água é a área da base, que é x ao quadrado, vezes a altura, que é y. Portanto, o volume é x ao quadrado y, que é igual a 2.500, que é o volume que a gente quer. Isolando o y é 2.500 dividido por x ao quadrado. Substituo aqui, ó, observe, aqui eu substituo aqui por essa expressão. Resulta nisso aqui. Então, agora sim, essa é uma função de uma variável. Tá? Ela só está expressa em função da variável x. Então, esse é o custo da caixa d'água em função de x. O que eu faço? Eu derivo. A derivada dessa função é esta aqui, tá? E agora estou interessado em obter o quê? Os pontos em que essa função se anula. Os pontos que essa função se anula, a gente sabe que uma fração, quem anula uma fração é o numerador. Então, os pontos em que essa função se anula são os pontos onde o numerador se anula. Então, a gente tem que resolver a equação f' de x igual a zero, ou seja, 2.400x ao cubo menos 9.800.000 igual a zero. Isso eu já resolvi na calculadora, resulta x aproximadamente 15,98 metros. Então, esse é o valor, né, em que eu tenho um máximo ou um mínimo. Eu tenho que garantir que esse valor é um valor mínimo, né? Eu estou interessado no valor mínimo, né, em minimizar o custo da caixa. Bom, então eu faço a segunda derivada. Então eu agora derivo esta função aqui, né? Eu derivo, obtenho esta função aqui, que é a segunda derivada, e é óbvio que para um x positivo, o x aqui é positivo, né? X positivo, essa função aqui, obviamente, é positiva, né? Então a função é maior que zero, tá? Portanto, se a segunda derivada, a função segunda derivada é maior que zero nesse ponto, então esse ponto é um ponto de mínimo, né? Então esse é o custo mínimo, portanto, o valor do x, que é a dimensão da base, né, para o custo mínimo, é 15,98 metros, e aí só calcular aqui, usando essa expressão aqui, substituindo x por 15,98, para obter a altura, e a altura já calculei na calculadora, é 9,786 metros, 9,786 metros, ok? Então essas são as dimensões para construir essa caixa, que tem a capacidade de 2.500 metros cúbicos com custo mínimo, né? Ok, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar. Estudem, cuidem-se. Um abraço. Tchau!